que somos teus, gritamos que somos teus, oh Mãe. Como igreja somos teus, como igreja somos teus, Maria. Queridos irmãos, irmãs, boa noite. Nós estamos aqui reunidos mais uma vez neste nosso programa Somos Igreja, da Igreja Católica Apostólica Romana, presente na nossa cidade de Matão. E é uma alegria muito grande podermos estar aqui para falarmos sobre uma temática que se torna cada vez mais importante dentro da nossa igreja. Nós iniciamos hoje esse tempo forte, que é o tempo da Quaresma. E durante esse tempo da Quaresma, nós temos, acontece a campanha da fraternidade. E este ano, de uma maneira toda especial, vem nos colocar a sociedade em foco junto com a igreja. Na nossa paróquia, a paróquia Nossa Senhora Aparecida, do bairro Alto, nós temos uma equipe. E, dentre essa equipe, nós temos algumas pessoas. E eu convidei para este programa o Rodney, que é advogado da nossa cidade e participa na nossa comunidade em várias atividades pastorais, e também o Luque, que é ministro da Comunhão Eucarística e já há muito tempo também faz parte dessa equipe da nossa paróquia, da campanha da fraternidade. São outras pessoas também fazem parte da nossa equipe, mas por disposição do Rodney e do Luque, eu os convidei para estarem aqui hoje e nos falar um pouco sobre a temática da campanha da fraternidade. O tema da campanha, fraternidade, igreja e sociedade, como nós já falamos, e o lema é Eu vim para servir. E é uma alegria muito grande a gente poder dizer sobre esse tema da campanha da fraternidade, porque vem ajudar a gente a refletir sobre uma questão que muitas vezes as pessoas, e principalmente eu diria as pessoas de fora da igreja, elas têm uma conceituação errada sobre a missão da igreja. Por isso, eu queria perguntar para o Rodney, né? Rodney, boa noite. Boa noite, padre, boa noite a todos. E também, Rodney, nos fala um pouco sobre os objetivos, da campanha da fraternidade, os objetivos específicos da campanha da fraternidade. Fala para a gente um pouquinho sobre esse aspecto da nossa campanha da fraternidade, por favor. A campanha da fraternidade, ela vem se realizando ao longo dos últimos 51 anos. Então, desde 1963, 64, a CNBB, ela iniciou a campanha da fraternidade, e no tempo da Quaresma, sempre é realizada uma campanha de caráter social, né? Essa campanha sempre traz um tema forte, um tema de interesse da sociedade. Nas últimas campanhas da fraternidade, nós falamos sobre segurança pública, sobre economia, sobre saúde pública, e no ano passado nós abordamos o tema tráfico humano. Assuntos, né, relevantes dentro da nossa sociedade. E esse ano, como o padre disse, a campanha da fraternidade traz como tema Igreja e Sociedade. E o lema, Eu vim para servir. E o objetivo principal dessa campanha é conscientizar nós que somos cristãos, né, da missão evangelizadora, né, cada um poder fazer sua parte enquanto igreja, como evangelizador, buscando uma sociedade mais justa, mais fraterna, né? Então esse seria o objetivo principal da campanha.
sempre lembrando que a igreja é formada pelos cristãos. E nós somos os cristãos. Nós somos os cristãos que devemos estar comprometidos com a sociedade, né? Buscando uma igreja comprometida com os problemas sociais, denunciando a desigualdade, denunciando a corrupção e a violência em todos os seus aspectos. Também faz parte do objetivo da campanha. Para que nós, como igreja, possamos ser fiéis discípulos de Cristo, buscando, né, uma sociedade melhor, ajudando a sociedade. Então esse seria o objetivo principal da campanha, né? Quando a campanha da fraternidade diz que a igreja deve se preocupar com a sociedade, né, a gente tem que lembrar que cada um de nós temos esse compromisso, né, com a sociedade, o compromisso de evangelizar, de ajudar o próximo, de se dedicar. Por quê? Porque nós formamos a sociedade. Então esse seria talvez o principal objetivo da campanha. Podemos falar também, né, como o tema da campanha é Igreja e Sociedade, a gente tem que lembrar que a igreja, ela faz parte da sociedade, ela compõe a sociedade. E nós, enquanto cristãos, formamos a igreja, né? Para isso, seria interessante a gente estar conceituando sociedade e igreja. Sociedade nada mais é do que um grupo de pessoas, né, que vivem sob uma lei, né, uma lei comum a todos. Então a sociedade, ela se organiza através das leis, né? Então é um grupo de pessoas que convive sob uma mesma lei. Já a igreja, o conceito religioso e popular que a gente pode dizer, né, que a igreja é o povo de Deus. Mas também podemos dizer que a igreja é um grupo de pessoas que se reúne para professar a sua fé, né? Então, sociedade e igreja seria basicamente isso. E a gente tem que sempre estar, né, lembrando que nós, como cristãos, como eu já disse, fazemos parte da sociedade, mas também da igreja, né? E a igreja está inserida dentro da sociedade, né? Essa é uma questão que a gente tem que sempre levar em consideração para poder realmente pôr em prática essa campanha da fraternidade. Uma outra coisa interessante sobre a igreja, né, eu queria ler aqui, são as palavras do nosso Papa Francisco. O Papa diz o seguinte sobre a igreja: prefiro uma igreja acidentada, ferida, enlameada por ter saído pelas estradas, a uma igreja enferma pelo fechamento e comodidade de se agarrar às suas próprias seguranças. Então o Papa aqui está dizendo que a nossa igreja tem que ser uma igreja missionária e evangelizadora, não ficar, né, restrita às suas próprias seguranças lá, apenas, né, sacristias, missas, mas também ter essa missão missionária. E a igreja já tem isso, já tem as pastorais, né, que já fazem esse trabalho. A campanha da fraternidade deste ano, ela vem apenas conscientizar as pessoas que participam da igreja, que formam a igreja, dessa missão evangelizadora, né? Então, a gente precisa, como eu disse, ser uma igreja evangelizadora, que não fique restrita apenas à comunidade que nós vivemos, né? Mas que participe e ajude a construir uma sociedade mais justa, fraterna e solidária. Então, talvez isso seria realmente a proposta da campanha e os objetivos gerais. Luque, fala um pouquinho, a gente percebe claramente que a igreja, né, ela não está alienada, né? Então, eu gostaria de perguntar para você um pouquinho sobre essa história, né, da igreja, a história da participação da vida da igreja na sociedade. Conta um pouquinho sobre esse aspecto assim da nossa do breve histórico sobre a igreja e sociedade brasileira. Boa noite a todos. A igreja, a gente sabe, o catolicismo, o cristianismo chegou no Brasil com o descobrimento em 1500. E nesse século XVI, o cristianismo passou por bastante dificuldades, né? Com a reforma, com o humanismo,
E a igreja, a Santa Sé, teve que se unir a dois reinos importantes católicos na Europa, que eram os mais católicos que tinham, que era a Espanha e Portugal. E com isso ela passou a sofrer algumas intervenções nas partes administrativas da igreja. E a igreja tinha muita dificuldade em caminhar, mas foi o melhor meio que eles acharam de poder estar procurando mais fiéis, estar cumprindo a sua missão. A igreja no Brasil, ela até a independência, em 1822, sempre foi, às vezes, comandada pelos reis, né? E em 1824, depois da independência, foi declarado a Igreja Apostólica, a Igreja Católica Apostólica Romana como a religião oficial no Brasil, né? Isso durou até 1889 com a República, que a Constituição da República em 1891 já desliga a Igreja da sociedade e do Estado. E a Igreja começa a caminhar mais com suas próprias pernas, né? Aí vem depois, né, a posição da Igreja lá na ditadura de Vargas, né? E quando lá em 52 foi onde surgiu a CNBB, a Conferência Nacional dos Bispos do Brasil. E aí começa a mudança dentro da igreja, né? E em 64 começa após o Concílio Vaticano II, é uma nova fase, que nós podemos entrar um pouquinho mais para frente, com as campanhas da fraternidade que a igreja usou muito, né, durante a repressão. Bom, a gente percebe que a igreja, em todos os sentidos, ela tem o seu papel. Se a gente perceber, a história da igreja, ela está sempre envolvida com a sociedade de diversas formas. E a gente percebe que, dentro desse sentido, a igreja precisa aprofundar, né, como diz o objetivo, aprofundar à luz do Evangelho esse diálogo e a colaboração com a sociedade. Porque se a igreja não tiver essa missão, ela não vai estar cumprindo o seu papel profético numa sociedade de hoje. E cada vez mais a igreja precisa realmente denunciar aquilo que está atrapalhando, aquilo que está prejudicando a nossa vida. E como o Luke disse, né, a partir do momento em que a CNBB, né, criou uma forma de se organizar melhor, a campanha da fraternidade em 62, que nasceu de uma paróquia, nasceu de uma diocese, depois em 63, 64 foi abraçada pelo Brasil inteiro, pela CNBB, isso daí vem resgatando cada vez mais as questões sociais dentro da igreja como uma cobrança. E eu penso claramente que a campanha da fraternidade, acontecendo dentro desse tempo da quaresma, mas a campanha da fraternidade não para na quaresma. Ela começa na quarta-feira de cinzas, hoje, e ela se estende pelo ano inteiro, né? Em diversas ocasiões, por exemplo, nós vamos ter aí a Corpus Christi, nós vamos ter outras datas importantes, Dia dos Pais, Dia das Mães, e vai estar sempre ligando esse tema com a campanha da fraternidade. A Semana da Família, a novena de Nossa Senhora, vão estar sempre ligando essa temática com as atividades deste ano da igreja. E é muito importante que a gente perceba que dentro das pastorais, e o Luke já mostrou um pouquinho, que a partir da atitude da igreja, né, as pastorais sociais, as pastorais que envolvem a questão dos problemas atuais, nós vamos mostrar isso dentro dessa campanha da fraternidade. Mas eu queria pedir ainda para o Rodney, né, para que nos mostre um pouco mais sobre essa questão da nossa campanha da fraternidade frente aos desafios aí que nós temos, né?
Como a gente falou, a campanha da fraternidade traz como tema igreja e sociedade. E a realidade social hoje no Brasil, né, é que nós hoje somos um país com mais de 200 milhões de habitantes. E desses 200 milhões de habitantes, 85% vive na região urbana, na parte urbana, né? Então, se a gente pensar 40, 50 anos atrás, houve uma imigração das pessoas da área rural para a área urbana. Isso acabou acarretando alguns problemas, né? Porque começou a produzir mais lixo, o trânsito começou a ficar mais caótico, começaram a faltar vagas em creche, em escola, né? Isso acarretou alguns problemas para a nossa sociedade. A população brasileira hoje também tem uma expectativa de vida, o brasileiro tem uma expectativa de vida de 74 anos hoje, né? E se a gente pensar há 30 anos atrás, era de 60 e alguma coisa, quer dizer, o brasileiro vai estar vivendo mais. Com isso, a nossa população está envelhecendo, né? Está envelhecendo e a gente tem que se preocupar também com o idoso. E não só está envelhecendo, como a quantidade de filhos vem diminuindo cada vez mais. Em 1960, cada mulher tinha, em média, 6 filhos. Hoje, a mulher ela tem, em média, 1,8, 1,7 filhos. Quer dizer, nem 2 filhos. Não repõe aquilo que a nossa população tem hoje. Por quê? Porque para que nasça um filho, é necessário que o casal, né, tenha filho. Então, se o casal está tendo menos que 2 filhos, quer dizer, a nossa população está diminuindo. E ela está ficando cada vez mais idosa, a população brasileira, e diminuindo o número de jovens. Isso vai causar uma preocupação lá na frente, né? Porque o idoso, ele merece um tratamento especial, né? Existe o Estatuto do Idoso, está aí, mas a gente tem que pensar como que vai ser feito lá na frente com a questão também da previdência social, porque o idoso precisa de um benefício para poder sobreviver, né? E não pode depender exclusivamente da família. O outro dado também que está acarretando aqui hoje na nossa sociedade, é a questão eu falei do problema do lixo, né? Também está produzindo mais lixo, e 50% da população não tem coleta de esgoto. E a gente fala assim, mas eu não vejo aqui na nossa cidade, parece que todos os bairros têm coleta de esgoto, mas quando a gente fala 50% da população, a gente está falando de um Brasil, né? A gente sabe que no norte, nordeste, centro-oeste, é meio preocupante a coisa. Então lá não tem saneamento básico. Então, se a gente pensar no Brasil como um todo, 50% da população hoje ainda vive sem saneamento básico, né? E sem o mínimo, né, de dignidade. Então também é preocupante. É certo que nos últimos anos, né, o nosso governo tem realizado uma política econômica de inclusão. A gente pode citar aí, como maior exemplo, que é comentado, o famoso Bolsa Família, onde ampara 14 milhões de famílias aqui no Brasil, né? Isso contribuiu para a diminuição da pobreza, né? Antes era a pobreza extrema no Brasil 9%, hoje caiu para 4%. Mas ainda a gente deve ficar preocupado. Por quê? Porque ainda existem irmãos que vivem sem qualquer condição, né? Então essas pessoas devem ser amparadas. A igreja tem que tomar frente também disso, a igreja vem fazendo esse trabalho, né? E para que a gente possa cobrar dos nossos governantes para que realmente a sociedade possa melhorar. E, logicamente, que o nosso tempo é curto, nós temos que terminar esse programa, nós voltamos a falar junto com vocês na próxima sexta-feira. E eu convido o Rodney e o Luke para encerrarmos juntos este nosso programa com a oração da campanha da fraternidade. Ó Pai, alegria e esperança do vosso povo, vós conduzis a igreja, servidora da vida, nos caminhos da história.
a exemplo de Jesus Cristo, ouvindo sua palavra que chama a conversão, seja a vossa igreja testemunha viva da fraternidade, de liberdade, de justiça e de paz. Enviai o vosso Espírito da verdade, para que a sociedade se abra à aurora de um mundo justo e solidário, sinal do reino que há de vir. Por Cristo, Senhor nosso. Amém. Desça sobre vós a bênção de Deus Todo-Poderoso, Pai, Filho e Espírito Santo. Amém. Boa noite. Hoje nós vamos falar sobre, dentro da comunidade Alfa e Ômega, sobre a dimensão aliança. O que é dimensão aliança dentro da comunidade Alfa e Ômega? São pessoas que estão na sua família, trabalham, estudam, têm toda uma atividade social, o seu lazer, e também elas incluem dentro de toda essa atividade social a vida consagrada dentro de uma espiritualidade dentro da comunidade, que seria justamente viver o carisma da comunidade, que é Deus, somente Deus, em tudo e sempre. Um consagrado na comunidade de aliança, ele tem o compromisso de estar comparecendo na comunidade uma vez por semana, que nós chamamos de elo, né? São os elos da comunidade, onde vai fortalecendo o convívio entre os irmãos, fazendo com que essa fraternidade vai alimentando a nossa fé, para que também nós podemos estar testemunhando lá fora. Dentro desse elo, nós recebemos formação, rezamos, fazemos a partilha de vida e também fazemos a partilha dos bens, junto com os nossos irmãos. E você que gostaria de fazer parte da comunidade Alfa e Ômega, você também é convidado. Você também pode fazer parte da nossa comunidade, sendo um membro da comunidade de aliança, trazendo toda a sua família, fazendo com que a sua família também se sinta parte integrante desta comunidade. Porque Deus, na sua infinita misericórdia, Ele tem inspirado os fundadores para serem mesmo este instrumento de Deus que faz com que as pessoas vivam também essa dimensão consagrada dentro da igreja nos tempos de hoje. E assim, meu irmão e minha irmã, nós queremos agradecer você que está participando, e nós esperamos você na nossa comunidade para ser acolhido, ser também, fazer essa experiência de Deus junto com a gente. Desde já o meu muito, muito obrigado. Boa noite. Gritamos que somos teus, gritamos que somos teus, oh mãe, como igreja